O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como disse no início, hoje nós celebramos a solenidade de todos os santos. Quando nós ouvimos isso, a gente imagina, em parte, que os santos são aqueles que são canonizados. Nós não conhecemos nem sei a porcentagem, mas é o mínimo só dos santos que são canonizados pelo próprio nome, porque os santos eles são mais popularizados de acordo com o local de origem ou de vida deles, ou mesmo de história que eles fizeram na sua piedade, na sua devoção. E é claro, tem aqueles que nós celebramos como solenidades. Mas por que celebrar todos os santos? Se no calendário nós temos em cada país aqueles mais populares, que o calendário é para a igreja no mundo inteiro. E não é só também celebrar, mas também aqueles que souberam dar conta da sua vida na proposta de Deus, na vida de santidade. Nós ouvimos na primeira leitura, lembrando sempre que o livro do Apocalipse não é uma previsão histórica para o futuro, mas é uma visão. Uma visão pode acontecer tal qual a gente está vendo, né, sentindo, como pode até nem acontecer, tal qual. Mas aquela visão de João que viu o céu se abrindo, uma multidão incontável de pessoas. Primeiro 144 mil anciãos, vestidos de vestes brancas alvejadas no sangue do Cordeiro. Como que ele pode contar assim num relance 144 mil? Visão é visão, repito. E o número é simbólico. É multiplicar 3, que é a perfeição, vezes 4 dá 12, vezes 12, 144, vezes 1.000, 144 mil, né? E com isso, depois fala uma multidão incontável de pessoas. Além dos 144 mil, que é praticamente incontável. Todos alvejaram as vestes no sangue do Cordeiro.
alvejar se tornar branco, alvo é branco. Mas alvejar no sangue, o sangue é vermelho, rubro. Como que a gente pode alvejar uma roupa branca com sangue? Quando uma pintinha só, às vezes a gente fala, nossa, tem que lavar, tem que ser imediato, porque senão fica aquela mancha. Mas é o sangue, aqueles que simbolicamente estavam com veste da pureza, da santidade, que se tornaram santos pelo sangue do Cordeiro, quem é? O próprio Jesus. Aquele, como diz João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E com isso nós conhecemos, ainda que seja só na história ou pelos livros, jornais, televisão, muitos dos nossos contemporâneos aqui na Terra, que certamente já alvejaram essas roupas e estão lá diante do Deus, a quem se presta todo louvor, toda honra para toda eternidade. E nós prestamos toda honra, toda glória ao Deus Santo, único e verdadeiro. Só Deus é santo, santíssimo, mas se nós somos convidados a ser santos, Jesus não iria fazer um convite para nós de sermos santos e agora a gente jogar por terra. Não existe santo não, só Deus. Ainda que a gente até imagina os santos com as fotos, imagina fazer imagens também, como aqueles que viveram no nosso meio, para nos lembrar a vida que eles passaram aqui, e não apenas que a gente fala assim, eu vou pedir pela intercessão de tal santo, para ele fazer milagre para mim. Quer dizer, intercessão para Deus fazer o milagre. E nós não podemos ficar competindo, ou colocando os santos numa competição, eu sou mais devoto de tal santo, porque ele é mais poderoso, que faz mais milagres. Só Deus faz milagres. A oração, o pedido, seja aqui, seja no céu, daqueles que já passaram por aqui, e se nós podemos fazer esse pedido a Deus, muito mais quem está lá perto dele. Mas a oração, o pedido que nós fazemos a Deus, nós vamos ser atendidos de acordo com o nosso pedido e a bondade de Deus. Deus é infinitamente misericordioso. E tanto que na segunda leitura, nós ouvimos que prova de amor Deus nos deu, e tem enviado o seu Filho. Deus poderia usar de outro meio para nos salvar. Ele ousou mandar o seu Filho para morrer. Como que pode um pai mandar o seu filho para a linha de frente da batalha para ele morrer? Mas era o plano de Deus para que nós também nos tornássemos ou nos tornemos santos. Agora, a vida de santidade não se limita a rezar muito, a louvar muito a Deus, ficar de cabeça torta, de mãos postas, rezando e louvando a Deus o dia inteiro, ou aquela conversa mole, como muitas vezes a gente pode perceber, sem jogar pedra, sem atirar ninguém. Mas a vida de santidade está na prática, na vivência. Só que Jesus coloca uma receita muito complicada para nós. Ele coloca um caminho muito difícil para ser trilhado. Mas ele mesmo falou que largo, espaçoso é o caminho da perdição, apertadinho é o caminho da salvação. É apertado, é sacrificado, é cheio de espinhos, aquele que machuca, talvez mata, que crucifica. Nós temos que carregar a cruz, é esse que nos leva à salvação. Por que eu digo isso? A proposta está toda no Evangelho que nós ouvimos agora, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças em São Mateus,
capítulo 5, versículo 1 ao 12, esse texto é o início do que nós chamamos o Sermão da Montanha, que Jesus subiu ao monte e começou a ensinar. Nós temos 9 bem-aventuranças. A primeira e a 8ª, elas têm a mesma conclusão. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A 8ª, bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Ele fala E as outras bem-aventuranças já é aquela questão de futuro. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E assim nós vemos que cada uma dessas bem-aventuranças colocadas em prática faz-nos receber o reino de Deus. O reino de Deus que se faz presente aqui no nosso meio, mas se concretiza plenamente lá no céu. Nós vamos conseguir, vamos alcançar o reino de Deus na vivência das bem-aventuranças. Vivência. Que Jesus não fala que a gente tem que ficar rezando, porque é necessário muita oração, necessário muito sacrifício, necessário jejum, isso tudo ele fala. Mas às vezes a gente constrói uma casa só sobre a oração, é como construir a casa sobre a areia, a terra fofa. Às vezes a gente vai chegar lá e dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, eu não conheço. Agora, a partir do momento em que nós praticamos a palavra de Deus, e aí está a vivência das bem-aventuranças, nós solidificamos uma casa numa rocha, num alicerce bem seguro, e temos a certeza de que seremos acolhidos no céu. É diferente de Lucas, não é que seja diferente, mas Lucas coloca as bem-aventuranças, depois ele coloca os ais. Por exemplo, bem-aventurados os pobres, aí Lucas coloca, ai de vós ricos, porque já recebesse a recompensa. Porque às vezes nós buscamos a recompensa para já. Eu faço um bem a alguém, depois fulano nem me agradece, fulano nem reconhece o que eu fiz. Se nós estamos fazendo bem, para que cobrar retorno? Se eu faço favores, por que eu faço com o interesse de ser recompensado aqui? Ai de vós, ricos, porque já recebeis a vossa recompensa. E assim as outras, são 4 bem-aventuranças e 4 ais em Lucas. Vamos propor para nós mesmos, o que eu posso fazer posso dizer, uma conversão da minha vida, para eu ser considerado um bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurança significa felicidade. A gente pode ver traduções, bem-aventurados os pobres em espírito, mas pode ver, felizes os pobres em espírito. É a felicidade eterna, plena, que vai ser no céu, por aquilo que nós tivemos feito aqui, para merecer tudo como recompensa no céu. Façamos a nossa profissão de fé.